Olá, boa tarde. Hoje é dia de olhar a atualidade pelo jornalismo da Renascença. Volta a estar connosco Graça Franco, com quem vamos conversar dentro de minutos, logo após os temas da atualidade informativa e da habitual Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Uma contagem decrescente para salvar o mundo. Foi assim que 50 oradores, ativistas, líderes religiosos e políticos, artistas, cientistas e empresários se uniram num evento global online. Entre eles, sem surpresa, o Papa Francisco, que pediu ações urgentes para evitar mudanças climáticas radicais e catastróficas. Segnato da sfide difficili, lo sappiamo. Il mondo è scosso dalla crisi provocata dalla pandemia del Covid-19 che mette in evidenza ancora di più un'altra sfida globale, la crisi socio-ambientale. Questo ci pone tutti di fronte alla necessità di una scelta. La scelta fra che cosa conta e che cosa non conta. La scelta fra il continuare a ignorare le sofferenze dei più poveri e a maltrattare la nostra casa comune, la terra, o impegnarci ad ogni livello per trasformare il nostro modo di agire. Carlo Acutis, jovem do tempo da internet que chega agora aos altares, depois da sua beatificação no último sábado em Assis. Uma cerimónia cheia de emoção, na presença dos pais André e Antónia e dos dois irmãos do jovem que morreu aos 15 anos com fama de santidade. Um apaixonado pela Eucaristia e testemunho de vida para as novas gerações, nas palavras do Papa Francisco. A intenção de oração do Papa para o mês de outubro escreve-se no feminino, uma maior participação das mulheres nos lugares de decisão da Igreja Católica. Oggi c'è bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa e di una presenza laica, si intende, ma sottolineando l'aspetto femminile, perché in genere le donne vengono messe da parte. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo, los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. Nei Salmi il credente trova una risposta. Peregrinos de vários países ouviram esta quarta-feira o apelo do Papa para cumprir as orientações da autoridade com o objetivo de travar a pandemia da Covid-19. Così ognuno con la mascherina, mantenendo le distanze,
possiamo andare avanti con le udienze. Scusatemi se oggi vi saluto da lontano, ma credo che se tutti come buoni cittadini compiamo le prescrizioni delle autorità, questo sarà un aiuto per finire con questa pandemia. Grazie. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A escola precisa da presença dos alunos. O regresso ao ambiente escolar exigiu novas rotinas, novos sinais e hábitos para salvaguardar a saúde de todos. A segunda quinzena de setembro chegou com ansiedade e expectativa. Na maioria das escolas de Portugal, preparam-se espaços, o chão encheu-se de sinaléticas, determinaram-se corredores de entrada e saída, higienização das mãos. Foram as indicações das autoridades de saúde a invadir a escola para garantir que um vírus não encontrasse corredores de livre circulação, num ambiente feito de muitos encontros, abraços e muitas cumplicidades entre os jovens. Carla Silva é uma das meninas desta escola. Assim são conhecidas as assistentes operacionais. Por elas, passa agora um dos trabalhos fundamentais no cotidiano escolar. A entrada principal é esta. Nós fazemos o seguinte trajeto. Bom dia. Portanto, os meninos desinfetam no imediato. Meninos, adultos, encarregados de educação, todas as pessoas que entram na escola do exterior para entrar fazem este trajeto. Vamos imaginar que eu sou um menino de uma turma e dirijo-me um quinto D. Trajetos definidos para cada turma em direção a uma bolha no exterior do edifício. É esse o percurso para entrar e também para sair de cada sala de aula. Rotinas novas para os alunos, guiados a cada passo pelas assistentes operacionais. Os meninos não entram em sala de aula sem estar uma menina com eles. Todos os ambientes da escola seguem novos percursos, novos hábitos e o comportamento no ambiente escolar é também pedagógico. Ajuda a criar nos alunos a necessidade de assumir novos comportamentos sociais que se estendem para fora do espaço escola. Eu vou com a turma, eles vão atrás de mim, vamos conversando um bocadinho também e vou vendo se há o espaçamento. Eles começam a ter atenção ao espaçamento. Ao espaçamento entre eles na fila. Começam a ter, nós dizemos, olha o espaçamento, cuidado. Aula após aula. As deslocações para os vários ambientes da escola, no contexto recreio, tudo é uma ocasião de aprendizagem para saber estar a cuidar da saúde. Na escola ou fora dela. Uma adaptação que não está a ser difícil e que permite devolver ao ambiente escolar a sua verdadeira razão de ser. A escola só faz sentido com barulho de crianças, com barulho de toca-campainha. Escola não é escola sem crianças, de maneira nenhuma. E é umas saudades, aquelas crianças que nós já conhecemos de outros anos, umas saudades incríveis da parte deles e reflete-se ontem, nos dias de apresentação e nos 9 anos que são mais crescidos. E voltaram, e nós tivemos um bocadinho para conversar com eles enquanto esperávamos para uns entrar e eles esperarmos. E foi um regresso, eles são muito bem-vindos e eles gostam da escola. Eles não percebiam que gostavam tanto assim da escola. Eles não se apercebiam quanto gostavam da escola. Uma motivação extra para quem preparou o início de um novo ano letivo com audácia e serenidade. E também com a confirmação dessa percepção criada nos dias da escola vazia. Os alunos estavam desejosos de voltar a este ambiente. Todos estavam desejosos de chegar e de vir para a escola. A escola é o espaço que é dos alunos, é nosso, é vosso, é da sociedade. E eles, acima de tudo, os alunos, compreendem, de facto, a importância que a escola tem na vida deles, na sua formação enquanto pessoas e abraçaram este projeto, porque isto é um desafio, é um projeto-desafio, com alguma audácia, característica dos jovens, obviamente, mas também com muita serenidade
Para quem tem a responsabilidade por uma comunidade educativa, a determinação foi colocada por inteiro na possibilidade de começar um novo ano letivo, com um olhar projetado desde já no seu fim, na expectativa que tudo corra bem. Queremos começar, por isso também pedimos aos alunos cuidado acrescido nas suas relações, no seu espaço, porque nós queremos mesmo começar e terminar o ano todos juntos. Foi esta a mensagem que lhe passei e que eles também muito disseram, é isso que nós queremos. Agora vamos ver como vai correr a partir de agora. Eu penso que temos tudo organizado. Cuidados para um ano letivo especial que marcam o ambiente escolar, familiar e empresarial. Também quando se procuram retomar, por exemplo, atividades numa paróquia. Já sabe que pode encontrar estes temas em agência.eclesia.pt. Agora, um olhar pela atualidade, uma reflexão em que contamos com o auxílio da diretora de Informação da Renascença, Graça Franco. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Temos aí o Orçamento de Estado. Temos o país também numa situação social bastante sensível. Até que ponto é que justiça social, atenção aos mais frágeis, passará também por este momento importante da nossa sociedade, que é sempre a aprovação no Orçamento de Estado? Olha, eu acho que neste caso passa no combate à epidemia e passa sobretudo naquilo que é a sustentação do emprego. Agora, há uma diferença sempre entre aquilo que é aprovado e aquilo que depois é regulamentado e aplicado. E, por exemplo, uma das grandes novidades deste orçamento é uma nova criação de uma prestação extraordinária, social extraordinária, que vem abranger aqueles que, por algum motivo, ou estavam na economia informal e, portanto, não fizeram os devidos descontos, ou estavam em setores muito desprotegidos, como o caso das domésticas, ou estavam em setores em que a queda foi de tal maneira abrupta que caíram de um minuto para o outro no desemprego, sendo que, em alguns casos, ainda não tinham sequer ganho o tempo suficiente ou os descontos suficientes para terem acesso a esse subsídio. Estamos a falar do setor audiovisual, por exemplo, ou no setor cultural, em que há um enorme volume de artistas, de técnicos, desde o som às luzes, a todos aqueles que trabalham em estúdios, em que trabalham no cinema, etc., que não têm nenhuma proteção e que, de um minuto para o outro, faziam parte, digamos, da classe média e se viram caídos no desemprego, ficaram sem trabalho. E para esses aplica-se uma nova contribuição. Essa contribuição tem um limite mínimo, que é o limiar de pobreza, ou seja, 505 euros, e é caso para dizer, abaixo disso era quase indigno que o Estado desse uma contribuição que ficasse, mesmo assim, o cidadão na pobreza. Mas a verdade é que durante muito tempo alguns dos nossos apoios sociais permitiam isso. Agora, o problema está em que essa contribuição é por 6 meses, está sujeita a condição de recursos. E nós já vimos, por exemplo, naquele acesso aos apoios extraordinários da Câmara dos Solicitadores e dos Advogados, que era quase preciso, se exigia um certificado de indigência para ter acesso. Ora, vamos ver. É necessário agilizar também, exatamente, se de facto depois a regulamentação for assim, então meia dúzia de pessoas serão abrangidas, o tempo entre que se candidata e termina, porque é por 6 meses, a ajuda não dá tempo sequer para receber a ajuda e, portanto, tudo aquilo que é anunciado como alguma coisa que vale cerca de 400 milhões no orçamento, que é muito importante como ajuda, depois pode não servir para coisa nenhuma, não é? E desse ponto de vista há que ter muita atenção àquilo que é o anúncio e depois aquilo que é a regulamentação e a concretização da medida. O subsídio de desemprego sobe, e isso é bom que suba, as creches passam a ser gratuitas para um segundo escalão, que ainda é muito baixo, mas de qualquer maneira é uma ajuda para quem vive
com salários muito pequenos. Nas pensões não há aumento este ano, e depois há aquele chamado aumento extraordinário, que então é extraordinaríssimo, porque se não há aumento no início, e varia entre 6 e 10 euros, estamos a falar de valores mínimos, mesmo aquilo que foi anunciado como um valor significativo, deixar no bolso das pessoas, embora depois não reembolsem no ano que vem, não é? Aquilo que são as retenções na fonte, só vai ser significativo para salários muitíssimo altos, portanto, para os outros não há, digamos, vantagem nenhuma em que a retenção da fonte seja descida. Podemos sempre pensar que, de facto, se poderia fazer ainda muitíssimo mais. Vamos falar de um orçamento de emergência social? É de emergência social, tem algum pendor social, de facto, ainda tem alguma obsessão pelo déficit, porque nós temos uma previsão de que o déficit está em 7,4 este ano e passa para 4,3 no próximo ano, ou seja, quase se reduz a metade. Este esforço significa uma austeridade social, no fundo, mas eu acho que se pode aplicar aqui um princípio: na incerteza tão grande, na crise tão grande, com um endividamento tão grande quanto o do Estado português, quase a gente podemos pensar, olha, que atira a primeira pedra quem faz um orçamento melhor, não é? Porque, de facto, nem a oposição de direita parece pegar no orçamento de uma forma alternativa, significativamente mais solidária, nem a oposição de esquerda parece conseguir traduzir no orçamento mais do que algumas medidas que mesmo assim serão umas medidas mais simbólicas do que outra coisa. Agora, não há, isso não há de todo, e é uma pena que não haja, mas é a tal coisa: quem é que poderia fazer nestas circunstâncias? Se calhar ninguém. Aquilo que seria algumas reformas que nos permitissem ser mais solidários para o futuro. Ou seja, no âmbito da educação, por exemplo, temos 400 milhões de euros, é imenso, mas é 400 milhões de euros de reforço para quê? Para a escola digital, perante um afluxo de fundos comunitários da ordem dos 500 mil milhões. Portanto, todo o reforço vem da Europa, todo o reforço se esgota na escola digital, e nós perguntamos, então, e aqueles professores que nós já sabemos que têm mais de 55 anos, muitos têm mais de 60 anos, vão lidar com a reforma digital? Não vão, com certeza. Portanto, vão ter que ser substituídos. Por quem? Se faltam professores. Como é que os formamos? Onde é que os formamos? Nós vimos, quando saiu agora as últimas classificações nas faculdades, que com nota negativa se podia entrar para cursos de formação de professores. O que é que isto significa? São os piores que vão para lá? Não necessariamente. Podem ser até excelentes alunos, mas são muito poucos os que se candidatam à profissão. Esta situação de exceção que vivemos, também em termos de contas públicas, pode ser olhada como cheia de boas lições e de boas, digamos, oportunidades para que as coisas mudem futuramente para melhor. Mas num momento de crise muito grave, é muito difícil encontrar os meios. A Europa está a fazer um esforço para dar esses meios, mas de fazer de um minuto para o outro o que nos aconteceu. Ou seja, nós não estávamos a entrar numa crise, nós estávamos até razoavelmente bem em termos mundiais. Podíamos até aspirar a ter algum sucesso nos próximos anos e poder iniciar algumas reformas com algum cuidado. Provavelmente não haveria uma grande vontade de reformar, mas isso é outra coisa. Agora, neste preciso momento em que houve uma crise que caiu em cima de nós de um minuto para o outro, como é que nos vamos levantar ao mesmo ritmo? Ou seja, como é que nos vamos levantar de um minuto para o outro, fazendo também essa adaptação a um mundo que mudou
de um minuto para o outro, não é? Portanto, é isso que é difícil fazer. Podemos propor, podemos criticar, mas no fundo a alternativa onde é que está? Eu acho que todos nós temos que buscar um bocado essa alternativa, porque senão desmoralizamos, não é? Porque nós neste momento, há coisas que não nos damos muito conta, nós neste momento temos no ativo, e há 3 anos que se promete resolver esta situação, educadoras de infância com 60 anos. Sabemos que é no pré-escolar que se faz a grande preparação para o sucesso da criança. Sabemos que é aí que os novos métodos, as novas tecnologias, tudo isso pode funcionar em pleno. E como é que uma avó, não é? Eu já sou avó, pode ter a energia, a força para levar a cabo essa tarefa, não é? É possível pedir a pessoas que estão neste extrato etário essa capacidade. Alguns têm, né? E a prova é que nós temos a tratar das nossas criancinhas essas pessoas, e ainda bem que temos, não é? Portanto, porque se elas fossem embora era trágico. E estamos a ver neste momento, por exemplo, que muitos professores estão em falta no ensino público, estão a sair, aliás, dos colégios para ter melhores condições no ensino público, que tem mais capacidade, enfim, de jogar com a atratividade da profissão, mas isto deveria ter sido, enfim, precavido antes, não é? Falámos de vão ter menos alunos, é uma profissão em queda, e depois não temos professores. Vamos aguardar então e ver também o rumo mais concreto deste Orçamento de Estado que teremos aí nos próximos tempos. Tem que ser esmiuçado. Exatamente. Obrigado, Graça, por ter estado aqui no programa Eclésia. Mesmo a terminar, o convite para que mais logo se junte aos ouvintes do programa Eclésia, que pode escutar na Antena 1 após as 22h45. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.